Bom dia, meu nome é Nicolas Gomes Laurentino e hoje eu vou falar sobre o artigo Considerações de Interesse sobre a Avaliação Experimental de Elementos Estruturais em Estação de Incêndio, Resistência ao Fogo. Para começar o assunto, a gente sabe que a ocorrência de incêndios em edificações no Brasil é uma preocupação recorrente e que ela vem aumentando muito nos últimos anos. Se a gente analisar o estado de São Paulo, a gente vê que o Corpo de Bombeiros, o registro deles anual, ele nos últimos 30 anos aumentou em 100%. Como ocorreu esse aumento no número de incêndios nos últimos anos, as normas também se tornaram mais exigentes, comparado a muito tempo atrás. Na década de 70, a gente só tinha a regulamentação do Código de Obras de cada município. E com alguns incêndios famosos que ocorreram, o do edifício Andraus e o do edifício Joelma. Em 1974 foi realizado o primeiro simpósio de segurança contra incêndio no Brasil, e um ano depois a primeira regulamentação sobre segurança contra incêndio. Depois disso foi criado várias normas e instruções técnicas, entre elas vale a pena citar a Instrução Técnica de São Paulo, na década de 90, que exigiu que fossem avaliadas resistências e segurança de projetos de estruturas contra incêndio, e a Lei KISS, que foi aprovada em 2017, que dificulta e torna mais rígida a obtenção de alvarás para prédios comerciais. Com o aumento da exigência das normas, foi também necessário assim a criação de laboratórios mais especializados em segurança contra incêndio. Inicialmente foi criado apenas dois laboratórios, o laboratório de PT e do Furnas, mas com o passar do tempo, outros laboratórios foram surgindo, como o ITT Performance na Unicinos em São Leopoldo. Com isso, nosso trabalho foca em pegar as pesquisas mais significativas nos últimos 20 anos e mostrar a evolução dos ensaios de resistência ao fogo no Brasil e as principais contribuições obtidas. O que vale a pena dizer é que a nossa pesquisa ela focou apenas em resistência ao fogo e não em reação, cujo vai ser explicado mais para frente, e que ela não focou em simulações ou ensaios de pequena escala, apenas em ensaios em escala real. Foram comparados um com o outro, mas a maioria desses ensaios em escala real ele mostra resultados mais assertivos em relação às simulações, sendo um dos principais pontos do nosso trabalho. Outra coisa que vale a pena ser notada é que a maioria dos trabalhos que a gente encontrou foram da USP, da Unicamp, da UFSC, da UFSN e da Unicinos, e que a maioria tende a utilizar um forno vertical. Isso ocorre porque a utilização de forno horizontal ou de algum forno específico para pilares acaba sendo muito mais raro do que apenas o forno vertical. O equipamento é diferente e ele não existe em todo o laboratório. Mas o que é resistência ao fogo? Resistência ao fogo é basicamente o tempo que um elemento estrutural ou de compartimentação ele consegue evitar a propagação do incêndio e preservar a estabilidade estrutural. Normalmente existem várias normas que abordam esse assunto. No Brasil a gente são as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, internacionalmente são a ISO, a ABS e a STM. Normalmente as normas são bem parecidas entre si, sendo que a Associação Brasileira de Normas Técnicas ela não abrange algumas. Então, basicamente, a resistência ao fogo é classificada por três fatores em um ensaio. No primeiro é a resistência estrutural, que é basicamente a estabilidade da estrutura. Então, se ocorrer alguma quebra na estrutura no meio do ensaio, ela acaba sendo reprovada ou passando naquele tempo que ocorreu a quebra. Estanqueidade, ela basicamente diz o quanto a estrutura é estanque, então é colocado normalmente um algodão perto do ponto mais quente da amostra ou em algum lugar que tenha gerado alguma fissura pequena,
e é visto se o algodão ele queima. Ou caso sim, significa que a chama e o calor está passando, então ele acaba chegando no limite do tempo, reprovando naquele tempo. E o isolamento térmico é medido por termopares na amostra e basicamente a gente vê em quanto tempo ela para de isolar a temperatura que está sendo emitida pelo incêndio. Bem, é visto que o maior número de ensaios que a gente encontrou nas pesquisas é voltado para estruturas de concreto, visto que o concreto é um dos materiais mais utilizados no Brasil. Então já era esperado encontrar resultados principalmente sobre concreto. As pesquisas normalmente mostram que os concretos eles têm um bom comportamento ao fogo, visto que eles são incombustíveis e não emitem gases tóxicos. Porém, quando tem diferentes misturas e adições, como concreto de alta resistência ou adição de algum resíduo, por exemplo, ocorrem variações das propriedades e com isso é gerado fenômenos que prejudicam a estrutura, sendo o principal deles o desplacamento. Entre as pesquisas é visto que o desplacamento é em si um grande foco, justo porque ele não é gerado por apenas um fator, mas sim pela soma de vários. Então, existe sempre dúvida sobre esse comportamento em cada estrutura, o que mostra e reforça a importância de ensaios de escala real. Em comparação com o concreto, é possível notar que o estudo em escala real de elemento de madeira é muito mais escasso. A gente pegou um estudo pela Edna Pinto, cujo considera a taxa na qual a madeira se converte em carvão determinante para a avaliação de resistência ao fogo. Inclusive, ela recomenda que esse ensaio para ver qual é a taxa na qual a madeira se converte seja feita com vários outros elementos. Em relação à parede de alvenaria, normalmente elas apresentam uma boa estanqueidade e não apresentam passagem de gases aquecidos. Então, entre as pesquisas que a gente viu, normalmente elas têm a maior resistência ao fogo. A gente viu que também que o revestimento da argamassa de revestimento é muito importante e elas normalmente aumentam o tempo de resistência ao fogo, assim como a espessura dela, cada vez mais espessura, mais resistência ao fogo tu vai ter. E também a gente viu que o agregado utilizado nas argamassas também influencia na perda de massa e na estabilidade do material quando ela é submetida a altas temperaturas. Outra ressalva seria que em estruturas preenchidas com areia dos alvéolos dos blocos, elas dobraram o tempo de resistência ao fogo. Obviamente isso não ocorre para todo caso, mas é possível ver uma alternativa bem interessante no ponto de vista técnico e do ponto de vista econômico. Sendo assim, é possível concluir que existe uma predominância de estudos de elementos de concreto comparando com os demais, sendo seguido por elementos de alvenaria e depois elementos de madeira ou metálicos, o que mostra a relevância do concreto para o cenário da construção civil. A gente também vê que a avaliação experimental dos elementos em escala real normalmente é muito mais escassa do que simulações ou avaliações experimentais em pequena escala, justo pelo fato de elas possuírem grandes dimensões e terem custo mais elevado. A gente também vê que o estudo é bem importante e ele gera uma assertividade grande comparando com simulações, justo por fatores como o desplacamento, que foram citados anteriormente, cujo não é tão fácil não é um fenômeno tão fácil de replicar em simulações, mas é um fenômeno muito comum em alguns tipos de concreto. As referências utilizadas vão estar a seguir. Obrigado pela atenção.